Nosso mundo está ficando cada vez mais quente. A atmosfera está mudando, aprisionando mais calor do Sol. O clima, a agricultura e o nível do mar podem estar mudando com ela. A causa é inodora, incolor e insalubre, e é produzida pelo homem. Alguns problemas provêm desta usina elétrica em Västerås, na Suécia, mesmo sendo obrigada por lei a reduzir a chuva ácida e os danos à camada de ozônio. As emissões deveriam ser inofensivas. Vapor de água e gás carbônico, ou CO2. Mas o problema está no gás carbônico. A queima do carvão ou de qualquer combustível fóssil, como petróleo ou gás, produz CO2. Lançamos 18 bilhões de toneladas dele na atmosfera todos os anos. O CO2 aprisiona o calor como se fosse uma estufa gigantesca e isto pode estar transformando o clima da Terra. O efeito estufa teve seus profetas. Um deles foi o professor Bert Bolin. No final da década de 60, na Universidade de Estocolmo, ele avisava sobre os perigos, mas a ideia foi recebida como ficção científica. 20 anos atrás, quando esse assunto foi discutido entre os cientistas, a tendência foi rejeitá-lo, tratando-o como ficção. Hoje, muitos estão preocupados. E esta é a grande diferença. A mentalidade das pessoas evoluiu e passou a haver respeito pelos nossos conhecimentos sobre o fenômeno. O que está acontecendo é que nós, seres humanos, estamos provocando uma mudança climática. Estamos lançando substâncias na atmosfera que transformarão o clima mais rapidamente do que ele se transformou naturalmente durante os últimos 100 mil anos. O homem sempre produziu gás carbônico, através da queima da madeira, da respiração. Toda a vida animal respira o oxigênio do ar e expira o gás carbônico. O CO2 é produzido e absorvido no chamado ciclo do carbono. A metade, aproximadamente, dissolve-se nas camadas superiores do oceano e sustenta tipos de vida como os plânctons. O restante do CO2 é aspirado pelas plantas. Elas o convertem de volta para o tecido vegetal, aprisionando o carbono e liberando o oxigênio de volta para o ar, onde ele fica disponível para entrar no ciclo mais uma vez. Quando morrem, as plantas se decompõem parcialmente, liberando um pouco de CO2 no ar, e o restante é conservado no solo para eventualmente se transformar em carvão. Durante milhões de anos, nós e as plantas desenvolvemos um equilíbrio entre respiração e absorção de CO2 que possibilitou a nós e à nossa agricultura um grande desenvolvimento. O CO2 tem uma outra função. Ele ajuda a controlar a temperatura da superfície terrestre. Os raios de sol atingem a Terra com uma luz visível penetrando na atmosfera e aquecendo o solo. O solo irradia energia de volta, não como luz, mas sim como calor, como irradiação infravermelha. O CO2 deixa a luz visível passar, mas absorve o infravermelho. Assim, ele deixa entrar a energia solar, mas a aprisiona quando a Terra tenta irradiá-la de volta e a temperatura sobe. O homem está descontrolando o equilíbrio e não é apenas com o CO2. A agricultura também produz um efeito estufa. O gado produz metano durante a digestão e o aumento das manadas está produzindo quantidades crescentes de metano. O metano age como o CO2, aprisionando irradiação infravermelha. Existem outras formas de produzir alimentos que contribuem para o aumento do efeito estufa. O crescimento do arroz também produz metano. Como existem mais bocas a serem alimentadas, a concentração de metano na atmosfera está aumentando. Existe um outro contribuinte poderoso para o efeito estufa, também produzido pelo homem. Sabe-se agora que os clorofluorcarburetos, propulsores para sprays, também usados nas geladeiras e como produtos de limpeza, atacam a camada protetora de ozônio da Terra. Mas os clorofluorcarburetos também são um gás poderoso para a estufa. Finalmente, os óxidos de nitrogênio juntam-se às emissões de gases provocadas pelo homem. Eles são produtos derivados de combustões a altas temperaturas, como nos motores dos carros ou caldeiras, onde são produzidos juntamente com o gás carbônico. O CO2, ainda proveniente da queima de combustíveis fósseis, é responsável pela metade do efeito estufa, e o consumo de combustíveis fósseis aumentou no decorrer desse século.
O efeito vem sendo medido no observatório Mauna Loa, no Pacífico. O nível de CO2 medido aqui tem aumentado constantemente. De uma média de 315 partes por milhão em 1958 para mais de 340 partes por milhão hoje em dia. E prevê-se que isso poderá dobrar nos próximos 60 anos. Na Universidade de East Anglia, tem-se pesquisado o efeito da elevação do CO2 na temperatura através do registro meticuloso das temperaturas registradas no passado em vários lugares do mundo. E descobriram que o mundo realmente está se tornando mais quente. A temperatura aumentou 0,5 grau Celsius neste século. Embora o aumento não seja grande, é apenas o início. Mas é muito mais difícil prever o que um aumento na temperatura pode provocar em nosso clima. A energia solar incide mais intensamente no Equador, causando um cinturão de temporais. Essa energia capturada na superfície da Terra é distribuída em grandes movimentos da atmosfera, evaporando águas dos mares e transportando-a para o norte e para o sul, para cair novamente como chuva quando cai a temperatura e os movimentos do ar criam condições adequadas. Esses movimentos do ar, como o aumento das correntes nos temporais, também são dirigidos pelo calor do Sol. Eles determinam nosso clima e dependem do quanto o Sol aquece a Terra. Modifique o efeito estufa e você estará modificando os resultados. Aqui no Laboratório Geofísico da Dinâmica dos Fluidos de Princeton, eles vêm trabalhando desde o início da década de 70 na previsão do clima futuro em um mundo rico em CO2. É preciso uma nova geração de computadores e um enorme aumento na compreensão dos funcionamentos do clima. Diretor Jerry Mallman. O que temos aqui é uma mudança inédita no sistema climático. Esperamos uma transformação nos mecanismos físicos, forçando uma ocorrência do clima de uma forma como nunca aconteceu no passado. Em Princeton, eles estão trabalhando com os maiores e mais rápidos computadores, e eles mal estão à altura da tarefa. O fato é que o sistema climático é tremendamente complicado. Se você olhar para fora, na atmosfera, você verá que isso é um fluido contínuo com movimentos em todas as escalas em que puder pensar. E surge a questão: como descrever aquilo? A solução é dividir a atmosfera inteira em pedaços, naquilo que eu chamaria de caixas. E suponha que essas caixas tenham 400 quilômetros de um lado. Então você faz uma grade que, digamos, parece alguma coisa assim. E você pode pensar nessa grade como sendo muito maior do que isso, mas essas são caixas de 400 quilômetros de lado. Suponha que essa caixa esteja centralizada em Londres, por exemplo. Então temos que descrever como o Sol brilha em uma hora específica do ano e como está mudando. O efeito das nuvens, o efeito do solo ao absorver a radiação, se o inverno ou o verão vão ser diferentes, o efeito do calor na evaporação da água e como a água penetra na atmosfera e se transforma de vapor de água em chuva. E essa chuva contorna e muda a forma pela qual a atmosfera é aquecida. E como o aquecimento da atmosfera muda a forma como o vento sopra.